E, gente, bom dia. Hoje, mais um DSS MAC aqui do Departamento Socioambiental. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os nossos sentimentos, tanto individual como coletivo, diante dessa pandemia, desse coronavírus. E para me ajudar, nós convidamos a Júlia Werneck. Ela é psicanalista, graduada em psicologia pelo UFMG, membro da Traço, Clínica e Transmissão em Psicanálise e pesquisadora da Pesquisa Nacional Sonhos Confinados. A Júlia, ela é uma pessoa conhecida de vocês, né? Principalmente pela equipe do Projeto Arco-Íris, uma vez que a Júlia ia começar uma ação dentro do Projeto Ambiente Legal, para dar suporte psicológico, mas diante dessa pandemia, esse trabalho ele foi adiado. Júlia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sabrina, e muito obrigado, Vina, pelo convite. É uma honra estar aqui para falar de um tema tão necessário, que é a saúde mental. Como que você tem lidado com a pandemia e com todas as alterações que ela nos obrigou a fazer? Tá tudo bem? Você tá dormindo bem? Você tem comido bem? Independentemente de qual for a sua resposta, tá tudo bem. Cada um tem um jeito de reagir às coisas. E com a pandemia não ia ser diferente. Porque por mais mundial que ela seja, cada um vai interpretar e vai sentir ela de uma forma. E é disso que a gente vai falar hoje. Desde o início da pandemia, os estudiosos estão interessados em saber como que a pandemia e os efeitos do isolamento social estão sendo absorvidos pelo psiquismo humano. Como que as pessoas estão reagindo a toda essa mudança no mundo? E aí eles estão descobrindo que o aumento do número de casos de depressão, de transtornos de ansiedade, de transtornos do sono e estresse estão aumentando muito no mundo todo. E no Brasil não ia ser diferente, já que nós estamos vivendo o quê? 7 meses, 6 meses disso. E vamos viver muito mais ainda, porque a pandemia não acabou. Bom, e esses números altos e mais elevados não são difíceis de serem entendidos. Principalmente por duas razões. A primeira é o novo normal, como eles estão chamando. A gente está tendo que reaprender a viver no mundo. Tudo que a gente conhecia antes, meio que caiu por água abaixo. E tá estranho mesmo viver. E às vezes tá difícil. A gente não pode abraçar e beijar mais as pessoas que a gente gosta. A gente não pode reunir família e amigos. A gente não pode sentar num bar ou num restaurante que a gente gosta. A gente não pode nem andar com a boca e com o nariz para fora na rua. É claro que isso tudo ia dar um nó na cabeça das pessoas. E é difícil mesmo acostumar. Além disso, tem um outro fator importante no aumento dos transtornos psicológicos, que é o fato da gente estar tendo que lidar com a morte muito de perto. Se você não conhece alguém que faleceu pela doença, você está com medo de falecer ou de alguém que você goste, né? O medo da contaminação, o medo de passar mal. Isso tudo causa uma insegurança muito grande, uma sensação de desamparo. E o que é essa sensação de desamparo? É sentir que não há garantia de que tudo vai ficar bem. Como se você estivesse sozinho e que tudo fosse maior, fosse um risco. Você não sabe muito bem como lidar com isso. Juntando uma coisa com a outra, a cabeça responde ou tendo dificuldades, mas no fundo conseguindo adaptar isso tudo, ou tendo dificuldades e o corpo vai reagindo de algumas formas que é importante prestar atenção. Algumas delas são muito desmotivado, cansado, sono alterado, aumento no consumo de bebidas alcoólicas ou cigarro, mudanças de humor. Isso tudo pode estar em excesso, porque tem um nível, né, que é normal mesmo, mas isso tudo em excesso pode indicar que você não está legal. E aí é importante procurar ajuda.
vários serviços de psicologia e de psiquiatria estão sendo abertos, estão sendo reorganizados para poder dar conta dessa alta demanda. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar disso na vida. Porque se a gente fala em novo normal no mundo, em ter que reaprender a viver, é claro que isso vai afetar o ambiente de trabalho. Você estava acostumado com uma rotina, de repente ela muda. Você não pode mais tomar um cafezinho com um amigo no horário de intervalo, você não pode encontrar para almoçar, sair, né, com seus colegas de trabalho para almoçar. Você tem que ficar quase paranoico com a limpeza, né, do que você toca, principalmente quando os utensílios e as ferramentas são compartilhadas, né? Então, aquela coisa de passar álcool o tempo todo, e aí você esquece de passar, ou você não lembra se passou, e aí fica com medo de contaminar, o medo de ser contaminado. Isso é muito estressante. Viver com isso todos os dias é estressante. Mas aí tem uma coisa importante que a pandemia tem trazido para a discussão. Nós não existimos sem o outro. Muito menos agora, onde você depende que o outro lave a mão, que o outro espirre direito. Agora, mais do que nunca, a gente tem que entender que somos um grupo. Não somos uma aglomeração de pessoas separadas onde cada um pode fazer o que quiser. Muito pelo contrário. A gente vive em comunidade. E assim a gente vai continuar. E no trabalho? Porque viver em comunidade traz muitas dificuldades, é claro. Conviver não é harmonia o tempo todo. Desencontros são muito comuns e mais do que nunca a gente tem que aprender a viver com eles agora. E aí? O que você acha que pode ser feito? O que mudou na sua rotina da empresa que você sente falta? O que você acha que melhorou com esse distanciamento e esse isolamento? Teve alguma coisa que melhorou ou não? Você está tendo dificuldade com o quê? E na sua casa? Tá tudo bem? Porque é claro que quando você está passando por algum problema também em casa, você leva isso para a empresa, isso pode afetar, né, a maneira com que você relaciona com as outras pessoas. Então tem que cuidar de todas essas esferas. A esfera individual, a esfera coletiva. E aí a gente pode tentar falar em reaprender a viver nesse cenário. Porque a pandemia está aí. A gente não pode ignorar ela. Não dá para abrir mão dessas medidas de segurança, porque é elas que estão mantendo a gente vivo e a gente bem. Mas e aí, a gente não pode fazer nada? Tem que ter alguma coisa para poder ser feita, alguma coisa que alivie, que atenue essa loucura toda. E aqui eu vou fazer um convite para vocês de maneiras para pensar como que dentro da empresa a gente pode pensar em ações, porque eu sei que vocês têm algumas estratégias para deixar a rotina menos pesada, mas que está tudo suspenso agora. Então, em um contexto de isolamento, como que a gente pode fazer a rotina da vida ser mais prazerosa? Como que vocês podem cuidar da saúde mental de vocês e do colega do seu lado? Bom, são perguntas difíceis, eu não tenho a pretensão de responder todas, mas esse vídeo é um convite para a gente poder pensar junto. Como que está a rotina na vida? O que mudou? O que você não está conseguindo lidar? O que está sendo difícil? Está precisando ouvir sobre algum tema? Está precisando falar sobre alguma coisa? Me manda uma mensagem, me manda um e-mail e a gente pode conversar sobre isso. Agora, mais do que nunca, é importante cuidar da cabeça. Porque não tem saúde física sem saúde mental. Não adianta ficar protegido do vírus e não se proteger contra você mesmo. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço e fica bem.